Foi. Banda Nuna, um prazer estar recebendo vocês dois. Obrigado pela entrevista, primeiramente. Eu queria começar perguntando um pouco, para quem não conhece vocês ainda, um pouco, e participação especial também, um pouco da história da banda, como é que tudo aconteceu. Foi uma zona. Então, vamos começar. A gente teve uma banda que começou de cover há 13 anos atrás. Foi. Foi uns 13 anos atrás. O Marcelo já tocava há muito tempo na noite, ele sempre teve muita experiência com isso. E aí ele estava procurando vocalista, e aí ele me achou ali no meio, ali, tipo, fazendo uma audição numa escola de música e tal. Eu falei, você quer fazer parte de uma banda? Eu falei, lá no Na Mata Café, em São Paulo, não sei se a galera lembra aí, enfim. Uma casa de show. Nossa, perto da 9 de julho ali. Aí eu falei assim, tá bom, bora, vamos ter uma banda então. E aí a gente começou a tocar muito cover. Foi em 2020 a gente começou, 2022 a gente começou a ter autoral, né? Depois de bastante tempo, assim, foi, voltou, etc. A gente começou a ter autoral. E aí a gente começou a seguir, gostar do rolê, assim, tipo, ter a nossa identidade. A gente começou fazendo, tipo, um cover de Valerie, que era bem, tipo, desconstruiu a música e construiu outra coisa, assim, com um monte de backing vocal, na época a gente tinha até outro vocal com a gente. E aí... A música, a Valerie tem uma história legal, que acho que foi o nosso pontapé inicial, uma virada de chave, digamos, né, do cover pro autoral, que um grande amigo nosso também, apoiador, o Ivan Sader também, que ele trabalha na Kiss FM, então ele tem um programa, o Rock Diversão, né, então ele acabou assim, né, soltou ali por que vocês não fazem uma, né, faz uma aí pro programa e tal, enfim, e a gente tava nessa de cover, será que vai, não sei o que, bom, decidimos, não, vamos fazer uma versão, qual versão? Aí escolhemos Valerie da Amy, e aí fizemos meio que uma pancada dela e soltamos, e aí despertou meio que assim, poxa, a gente tem um esquema criativo aqui que a gente poderia explorar um pouco mais. E aí a gente começou a fazer essa migração aos poucos também, né? Tomando decisões, né? E aí vendo quem ia ficar na banda, quem não ia, essa questão autoral, de cover, enfim. Aí começou a jornada. Legal. E, gente, só uma sensação, parece que eu tô olhando pra cá, mas é porque a tela tá aqui desse lado, tá? Quando tiver, parecendo que eu tô olhando pro lado, tá? A gente já bem acostumado, tá? Esse daqui é a nossa vocalista aqui, ó, é a Kombi. E, bom, Vozes, que é o novo lançamento de vocês, né? Ele fala sobre um momento delicado, mas ao mesmo tempo poderoso, que é quando apenas sobreviver deixa de bastar e viver passa a ser uma escolha. Em que lugar emocional essa música nasceu? Como é que foi a história dessa música? Isso daí nasceu muito de algumas vivências que eu tive. Não só eu, acho que todo mundo acaba vivendo isso, né? Que eu tive 2 momentos na minha vida, né? Então, um deles foi quando eu tava na faculdade, eu ia virar acadêmica, e assim, tipo, eu nunca fui uma pessoa de ler muito livro, de tipo, nossa, mega intelectual, eu aprendo as coisas meio que na raça, etc. Mas eu sempre gostei muito de exatas e tal. E eu me sentia meio julgada, assim, de não ser que nem toda... Por incrível que pareça, assim, a academia, ela é um lugar que tem muita vaidade intelectual, assim. Então, eu ficava correndo atrás do rabo ali, tentando ser uma pessoa que eu meio que não era. Foi quando eu entrei na banda. Então, essa época, mais ou menos, ou foi um pouquinho depois, assim, eu entrei na banda. Peraí, bebê. Ai, que pesada. E eu conheci o Marcelo e eu percebi que tinha um monte de gente que era meio que parecida comigo, entendeu? Eu falei assim, nossa, talvez eu não precise ficar lendo filósofos e filósofos e filósofos e filósofos para virar uma pessoa decente. Talvez o que eu seja hoje já seja suficiente, né? Então, foi um momento da minha vida que, tipo, impressionante, assim, como eu fiquei mais feliz. Que é uma virada de chave, assim, cara, você se liberta de um negócio que estava te prendendo e você nem sabia que o negócio estava te prendendo. E você descobre uma outra vida. Então, é uma música sobre convidar as pessoas para essa virada de chave. Então, ela é densa, mas ela tem também um lado muito leve, que é quando você tem essa virada de chave e você fala, cara, vem para esse lado aqui que ele vale a pena, entendeu? Foi um relato da sua vida, então, que você realmente passou por aquilo. 2 vezes.
2 vezes. E o que fez desse momento o momento ideal pra vocês lançarem essa música? Vocês sentiram que era a hora de lançar essa música? O Marcelo fez a gente sempre começa com a parte, em geral, tá? A gente começa com a parte instrumental. Então, ele começa ali a brincar com o negocinho faz a guitarra, não sei o quê. E essa música, ela ficou muito pra cima. Em geral, eu pego a sensação que ele tá colocando ali naquela música e eu falo assim, nossa, isso daqui me remete isso aqui. Então, deixa eu fazer uma letra sobre isso daqui. Então, em geral, esse é o processo que a gente segue, assim. Aham. Foi isso que me bateu, assim, eu comecei a pensar em algumas ideias, algumas vêm de primeira, outras não vêm de primeira, assim, mas essa foi a que eu desenvolvi em cima desses riffs que ele fez, assim, porque a música já tava legal de cara, assim, ela tava muito legal de cara, eu falei, gente, isso aqui merece uma letra pra cima, né, não dá pra falar assim, nossa, vou cortar meus pulsos, não sei o quê, não merecia isso, ela merecia uma coisa mais alegre. Sim. E eu não gosto de cantar, eu não gosto de falar sobre a vida. A vida não é simples, a vida não é fácil. Acho que todo mundo sabe disso, mas é sobre, tipo, a vida vale a pena, entendeu? Sim. Mesmo ela sendo difícil, ela vale a pena. Então eu queria colocar isso na música. Então eu traduzi esses momentos que eu vivi, que não foi, esse foi um exemplo que eu te dei, mas eu tive outros na minha vida, e eu acho que terei mais outros também, né? Que é um momento que você começa a patinar em cima do mesmo lugar. E eu queria traduzir sobre tanto para falar para as outras pessoas quanto falar para mim mesma no futuro, do tipo, lembra quando você cruza, fica tudo muito leve, tudo muito fácil, apesar de ter sido difícil. Mas você nunca teria chegado nesse lado fácil se você não tivesse feito esse difícil. E você acaba trazendo até um alívio, né, pra pessoa, né? Porque aquilo, a gente sofre tanto, mas olha o lado bom, né? É exatamente isso. E teve 2 elementos que eu listei aqui que eu gostei muito, que é, vocês fazem referência, né? Como o gole na vista, né? E a substância que não tem gosto de nada. Vocês usam essa referência na letra de vocês. Como vocês chegaram nesses símbolos para falar da renovação e da cura? Por que vocês escolheram esses símbolos na letra? Porque teve um momento na minha vida que eu comecei a ter muita depressão. Uhum. E que, por, assim, motivos de trabalho, eu não me senti... Gente, assim, todo mundo vai sempre viver a mesma coisa, que é a gente não se sente pertencendo, a gente não se sente suficiente. Muda a pessoa, o assunto é sempre o mesmo. E comigo não é diferente, com ele não é diferente. E aí eu comecei a patinar, mesmo depois daquele episódio que eu acabei de relatar, eu comecei a patinar em cima do mesmo lugar, não me senti suficiente, etc. Eu falei, tem alguma coisa errada comigo. Aí eu comecei a investigar, eu tive coisas na minha família de pessoas que precisaram de remédio e tal. E eu comecei a tomar um remédio para ansiedade. No meu caso foi isso, mas não é esse o convite, né? O convite é, às vezes você vai começar um esporte, vai mudar a tua vida, às vezes você vai terminar um namoro, vai mudar a tua vida, às vezes você vai mudar de emprego, vai mudar a tua vida. O convite é você dar a virada de chave. No meu caso, foi isso. E realmente é um remédio que não tem gosto de nada. Então, assim, mas ele me faz tão bem, entendeu? Sim. E aí eu convido as pessoas para isso, assim, que é o dar um gole, justamente para mim dar o gole com água com o remédio. Então ele foi bem literal. Então eu peguei momentos diferentes na minha vida, mas esse daí, e eu não sei nem explicar. Eu tô cantando ali e falo, não, nem gosto de nada. Aí vem assim uma coisa assim, sabe? Tipo, vem a letra, um pedaço da letra junto com a melodia. Legal. É o processo de osmose, né? Que parece, né? Que ela vai vindo pra você dessa forma. E eu até brinco isso, que cada artista tem o seu processo de criação. No de vocês, vocês planejam a música, tipo, a gente vai falar sobre tal tema, ou não? Ela vem de repente, o assunto. Então, assim, o processo que nem ela falou no início, a gente começa a pensar nas harmonas, né? Então, pensa na harmonia, que já começa a dar uma pitada de melodia, da onde ela quer ir. Então, eu sempre pergunto, e aí, Nô, você gosta disso? O que você acha e tal? Sem pensar em mais nada, só na harmona, tá soando bem, tá bonito isso e tal. Porque depois a gente vai colocar guitarra, vai sujar, aí a gente vai ver, eu preparo a bateria também, então vai ser mais acelerada, não vai? Então, pop punk, rock, enfim. E aí depois, pô, beleza. Aí encaixou isso, né? Consegui ganhar ela na harmona. Então, beleza. Agora
pô, isso aqui me remete a tal coisa, que nem ela falou, né, há pouco tempo ali. Pô, gostaria de falar disso e daquilo, acho que isso remete a isso, vamos contar uma história disso, pá, acho que tá vindo uma coisa nesse sentido. E aí a coisa vai fluindo. Depois a gente grava uma pré, eu gravo uma prézinha e ela fica em cima daquilo, pensando, né, enfim, criando em cima da harmonia da música, que, ó, depois terá outros ajustes com o produtor e tudo, enfim, isso é só a parte embrionária da coisa.